Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim. Mais uma vez o pastor Gerson está aqui para compartilhar as verdades das Escrituras com aqueles que desejam aprender a palavra de Deus. Queremos falar hoje sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos usar o texto de Mateus 12, versículo 22 ao 32, que diz assim, verso 22, então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Versículo 24, mas os fariseus ouvindo isso murmuravam, este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Versículo 27, e se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. E por isso, no versículo 31, vos declaro todo pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, mas todo o pecado que for contra o Filho do Homem, esse será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Vamos fazer uma análise contextual deste texto, querido. Nós vemos primeiro que Jesus é admirado por um grande milagre. E, em segundo, Jesus é ridicularizado pelos fariseus. E os fariseus dizendo que afirmavam que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Jesus também afirma que existia essa prática no exorcismo por outros, no versículo 27, ou seja, pelos filhos dos sacerdotes. Jesus também deixa claro que a blasfêmia se dá por ignorar os feitos dele e não de outros, sendo usado pelo Espírito Santo, no versículo 31. O nome Baal-zebub, ou conforme a versão em português, Beelzebul, ocorre apenas 4 vezes no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 1, verso 2 e 3, capítulo 6 e o verso 16. Em 2 Reis, Acasias, rei de Israel, consulta o oráculo do deus Baal-zebub, de Ecrom. Zebub é o substantivo coletivo para moscas, também atestada em ugarítico e acadiano, como debaba em outras línguas, principalmente as semíticas, e também zibu. Com base no vocábulo zebub, moscas, em nome de Deus foi interpretado como o Senhor das moscas. Supunha-se que ele era um Deus que poderia causar ou curar doenças. Em contraposição, a tradução de Símaco, bem como os manuscritos do Novo Testamento, têm as seguintes formas: Beelzebul, respectivamente Beelzebul, em Mateus 10, 25 e também Mateus 12, 24 a 27. Temos Marcos 3, 22, Lucas capítulo 11 e verso 15. E também o versículo 18 e 19. Além disso, Mateus 12, 24, Marcos 3, 32 e Lucas 11, 15 fazem uso do termo Akontum Daimonion, como líder dos demônios. A visão de que Beelzebul é a forma original do nome da divindade em 2 Reis 1 é ainda sugerida pelos títulos de Zebul e Bel. É mais frequentemente Zebul e Bel que aparece nos ugaríticos. Em Mateus 3, verso 22 e do 28 ao 30, nós vamos ver no verso 22 de Marcos que os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul e pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, e pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito. Nós temos ainda o versículo número 10 de Lucas, que diz, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Amados, aqui há uma revelação muito forte da parte de Jesus para com os escribas e fariseus da época. Porque Jesus ele veio
em nome de Deus como um Elohim, um representante direto de Deus, como também assim foi Moisés na face da terra. E nós vemos, amados, que Jesus está condicionando dentro desses textos o pecado ou a blasfêmia do Espírito Santo. Ele está condicionando a um contexto temporal contemporâneo seu. Ou seja, a blasfêmia do Espírito Santo ou contra o Espírito Santo só poderia ser realizado no período de Jesus Cristo, e os únicos que eu vejo nesse texto que blasfemaram contra o Espírito Santo foi os fariseus, os escribas, os líderes religiosos da época, porque Jesus veio e ele não fazia milagres em seu próprio nome, ele não expulsava demônios em seu próprio nome, mas em nome de Deus, através do Espírito Santo, através da presença de Deus encarnada em sua carne, o Deus encarnado, o Verbo encarnado. Então, querido, quando nós, igrejas, fomos enviados ou somos enviados por Jesus para expulsar demônios, nós não expulsamos demônio em nosso nome também, mas nós expulsamos demônios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o contexto, querido, que nós estamos vendo aqui nesses versículos, está falando sobre a cura de um jovem possesso por um espírito maligno que o atormentava. Querido, nós vemos que Jesus estava querendo falar para esses fariseus que eles tinham que cuidar, porque aquele que amaldiçoasse ou aquele que blasfemasse contra o Filho do Homem, isso não teria problema nenhum. Mas Jesus estava vindo em nome de Deus. Jesus estava dizendo, vocês, como líder de Israel, deveriam saber, deveriam entender, deveriam compreender o que está acontecendo, porque eu não estou expulsando o demônio em nome de Beelzebul, maiores dos demônios, porque os seus próprios filhos que expulsam demônios também, eles vão também contra vocês serem testemunhas. Por quê? Porque eles estavam vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo e eles não discerniram. E isso me leva a entender, querido, que quando eu sou enviado por Cristo, eu expulso o demônio em nome de Jesus. E se alguém blasfemar contra o nome de Jesus, não vai acontecer nada. Eu quero fazer algumas perguntas para você raciocinar. Primeiro, pode o Espírito Santo operar sinais em pessoas que praticam a iniquidade? Ou os sinais vêm de outra forma? Claro, o Espírito Santo pode usar pessoas até mesmo através dos dons outorgados por ele, até mesmo com pessoas que não estão numa plena comunhão com Deus. Senão, o versículo 22 de São Mateus e o 23 perderia o sentido, porque diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E no versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. O milagre é resultado do Espírito Santo ou da autoridade dada por Jesus? Lucas 9:1 diz, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Querido, o Espírito Santo, através do nome de Jesus, ele age. Por isso que hoje, na nossa vida cotidiana, não existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque nós não pregamos, não profetizamos, não expulsamos demônio, não curamos em nome de outra pessoa a não ser Jesus Cristo. E contra o nome de Jesus Cristo poderia o homem blasfemar. E isso lhe seria perdoado. Mas quando Jesus veio, ele veio em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Por isso que a blasfêmia do Espírito Santo está condicionada ao período contemporâneo de Jesus Cristo. Vemos também, querido, que pessoas desconhecidas faziam milagre, não pelo Espírito Santo, mas pelo nome de Jesus. Em Lucas 9, 49 ao 50, no versículo 49, diz assim, falou João e disse, Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não fosse, ou ele não segue conosco.
Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Querido, fazemos uma outra perguntinha para nós analisarmos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Onde está o registro do Espírito Santo na boca de entidades, na boca de demônios? Como blasfemar contra o Espírito Santo por um milagre, se nas passagens só se fala da autoridade de Jesus? Em Atos 19, versículo 13 ao 16 diz, no versículo 13: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Versículo 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Hoje nós temos que entender que todo o contexto de curas e libertações são ordenados, são determinados através do nome de Jesus. Se afirmarmos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você blasfemar hoje contra a ação que fizemos em nome de Jesus e dizemos que esse pecado não há perdão, nós estamos afirmando que o sacrifício de Jesus na cruz não tem o poder suficiente de perdoar esse pecado. E isso é contra os princípios da Escritura. Somente no período contemporâneo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que as pessoas podiam blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Jesus foi enviado por Deus, era um Elohim de Deus na terra, um representante direto de Deus na terra, como assim Moisés o foi. E ele veio e fazia prodígios, e curava em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome da entidade espiritual que habitava em seu corpo físico. Querido, por isso que você tem que entender, muitas pessoas já até tiraram a sua vida, porque acharam que tinham blasfemado contra o Espírito Santo. E com isso, sim, tem levado muitas pessoas ao medo, e até mesmo num medo tão forte que são capazes de tirar a sua vida. Se você tem pregado de maneira errônea e tem falado e afirmado que blasfemar contra o Espírito Santo é hoje nós falarmos da ação do Espírito Santo através da igreja, você está enganado, porque a igreja não faz nada, seja por obras, seja por palavras, que não seja feito em nome de Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Fique com esta mensagem, breve, mas uma mensagem que abre o seu entendimento, abre sua compreensão sobre esta doutrina, sobre esse ensinamento, acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a paz, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, todas as consolações, provisões e, querido, proteção de Deus seja na vida de vocês todos, em nome de Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim, em nome de Jesus, o Messias, Rei dos Reis.